Senta que lá vem a história. Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem? Hoje vamos estudar um conteúdo novo, o povo da Bíblia, o povo hebreu. Quem foram os hebreus? O povo da Bíblia. Vou explicar o porquê para vocês, tá? Mas antes vou dar uma notícia para vocês. Nasceu a minha filha, a Ana Sofia. Olha como é linda ela. Tô muito feliz. Nasceu minha filha, gente. Vamos lá então? Vamos estudar? Então, é referente ao capítulo 6, tá? O título é Hebreus, tá bom? Então vou fazer um resumo para vocês aqui, tá bom? O livro dos livros. Ó, a dica que eu dou para vocês, na página 56 já tem um resumo, tá bom? Mas, meus queridos, antes de estudar o resumo, tem que estudar todo o capítulo, tá? Não fica só nos vídeos aí não, tá? É importante escrever também. Vou passar uma atividade bem divertida para vocês, tá bom? Fica a dica. Vamos lá então. O livro dos livros. O povo hebreu é considerado o autor do livro mais influente da história da humanidade. Qual que é o livro mais influente, mais importante, mais comentado, o mais vendido, o mais escrito? É a Bíblia, meus queridos, tá bom? Então, mais especificamente o que os cristãos chamam do Antigo Testamento. Então, é referente mais, apesar que no Novo Testamento tem um livro que se chama Hebreus, né? Lembrando que Bíblia é conjunto de livros, tá? O povo é mais retratado no Antigo Testamento, tá bom? Então, Hebreus, Abraão e a Terra Prometida. O que tem a ver os Hebreus, o Abraão e a Terra Prometida? É importante, tá? Muitos defendem que o primeiro hebreu foi quem? Abraão, tá bom? Abraão é reconhecido até hoje como o patriarca semita mais antigo. Olha o termo aqui, ó, patriarca, você já entende que é pai. Entre os povos hebreus, o homem ele tinha um papel fundamental, importante. Era a família patriarcal, tá? Quem manda é o pai, tá? E semita vem do... Lembra dos filhos de Noé? Então, tinha o Sem. Então, a descendência do Sem são chamados semitas, tá? Então, eles descendem do Sem, tá? Semitas. Então, segundo a Bíblia, ele foi chamado por Deus para abandonar a sua terra natal e se dirigir para uma terra que Deus daria a ele e aos seus descendentes, a terra prometida, tá? E não só isso, né? Lembra que a parte que Deus fala assim: Abraão, olha para o céu, conta as estrelas. Aí Abraão: Senhor, não tem como contar as estrelas, Senhor. É muitas estrelas, Senhor. Meu Deus, Senhor. Aí Deus fala para Abraão, mais ou menos assim, né? Então, meu filho, em número, você não consegue contar. Isso aí será a sua descendência. Imagina para Noé, né? Já bem velhinho, já quase aos seus 100 anos, né? Ter essa promessa, né, que terá filhos, ele não tinha nenhum filho. E hoje, sabe, essas estrelas são os cristãos, tá? Durante toda a história. Lindo isso, né? Então, e já tinha prometido a terra prometida para eles, tá? Lembra depois com Moisés, eles estão à busca da terra prometida? Isso faz parte da tradição, tá bom? De semitas a judeus. Sim, sabe o povo judeu? Eles fazem parte, eles descendem dos... O povo antes eram os hebreus, tá? Então, Abraão foi o semita que deu origem às 3 maiores religiões monoteístas da humanidade. Quais são as 3 maiores? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Entendeu? Os judeus, os cristãos e os muçulmanos, né? Tudo, todas essas 3 religiões dá-se muita importância a Abraão. Abraão faz parte da história,
dessas 3 maiores religiões monoteístas. Tá bom? Os descendentes de Abraão, por meio de seu filho Isaque, deram origem ao povo judeu. Monoteísmo, politeísmo e monolatria são crenças religiosas bastante diferentes uma da outra. E Abraão é considerado o pai do monoteísmo. Tá? Mono, um Deus só. Vamos acreditar somente um Deus. Tá? Politeísmo, já falei para vocês, são vários deuses. E monolatria é você ter a idolatria. Tá? Vamos lá. Pastores e patriarcas. A história hebraica pode ser dividida assim: o período dos patriarcas, tá? Começando pelo... o que é patriarca? Vem de pai. Ele tinha uma responsabilidade não somente para os seus filhos, e sim o mais velho, o ancião, é responsável por tudo. Não é chamado de ancião, é de patriarca. Até os funcionários faz parte, eles têm que respeitar as leis e os comandos do patriarca. Tá bom? Então, primeiro período dos patriarcas, depois o período de José, lembra de José? Tá? José do Egito. E período de escravidão no Egito. Período do Êxodo é saída, liderado por Moisés. Período dos juízes, período do Reino Unido, que foi que Saul, Davi e Salomão. Tá? O primeiro rei deles foram Saul, depois o Davi e depois seu filho Salomão. Depois teve a cisma, né? Separação. E período dos reinos divididos. Israel ao norte e Judá ao sul. Isso já é na época de Jesus. O reino de Israel foi submetido pelos assírios em 722 a.C. e o reino de Judá pelos babilônios em 586. Aqui, ó. Lembra a história do Daniel e seus amigos? Então, parte dos descendentes do reino de Judá retornou para a terra prometida na época de Neemias. Mais tarde foi dominado pelos gregos macedônicos, Alexandre o Grande, depois, e posteriormente pelos romanos, em 70 anos depois de Cristo. O general Tito romano sufocou uma rebelião dos judeus e destruiu o templo de Jerusalém. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus, ele olha e fala que uma profecia, que eles achavam o templo de Jerusalém, e era lindo mesmo, era lindo, lindo, enorme. E Jesus falou, ó, isso aí, ó, não vai restar pedra, vai acabar isso aí. Tá? A partir daí os judeus vivenciaram a diáspora, ó, o nome, diáspora. Tá? Os judeus tiveram que fugir. É interessante uma informação, um dos únicos povos, poucos povos, que manteram a sua cultura, a sua religião, desses povos antigos que estamos estudando, são os hebreus. Tá? Porque você não... Atualmente não tem o Egito Antigo, a Babilônia, né? A Mesopotâmia, você não vê os povos, né? Mantendo a cultura em si, tá? Mas os hebreus mantiveram, tá? Então vamos lá. Então, diáspora vem de dispersão pelo mundo, tá? Por isso que aqui na nossa cidade tem judeus, tá bom? Vamos lá. Então a sociedade hebraica era patriarcal. No entanto, algumas mulheres se destacaram bastante e entraram para a história dos hebreus, como Sara, Rebeca, Esther, lembra? E Débora. A economia dos hebreus se baseava no pastoreiro, lembra do Davi? Pastor. Artesanato e comércio, tornando-se mais complexa a partir do estabelecimento da monarquia. Saul, primeiro rei, tá? Depois o Davi, tá? Então, o povo da Bíblia. A Bíblia é, sem dúvida, um dos maiores legados culturais deixados pelos judeus. E os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Tá? Lembra que nós estudamos sobre os babilônicos? Tá? Tinha a lei de Hammurabi, era a lei para os povos babilônicos, os povos antigos. Já para os hebreus, tá? E depois... era o que? Os 10 mandamentos. Lembra que Moisés subiu ao monte, desceu, e o povo fez adoração, né? Dos ídolos, adoração, lembra do besouro de ouro? Tudo isso, né? Aí Moisés jogou. Então, os 10 mandamentos. Tá?
Vamos lá então. Deixar para os judeus. E os 10 mandamentos, um dos maiores conhecidos e influentes códigos legislativos da antiguidade. Está na Bíblia que os 10 mandamentos foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Lindas histórias, né? Então, meus queridos, vai cair na prova. Nós estamos estudando agora. Nós estudamos antes o Egito, depois a África e agora os hebreus, que deram origem aos judeus, que deram origem ao cristianismo. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Tá? Fique com Deus. Até a próxima aula. Tchau para vocês.